de se perguntar o porquê da desconstrução da revolução científica. Por quê? Porque não existe nada mais conservador do que acreditar que grandes líderes podem fazer a mudança. São lideranças que construímos ao longo do tempo, mas são lideranças que não representam toda a sociedade. Por isso, esse conservadorismo não é o conservadorismo saudável que deve se perpetuar pela sociedade. Muito pelo contrário, ele é o conservadorismo que segrega o social. É o conservadorismo que afirma que, na humanidade, houveram poucos gênios. No entanto, a desconstrução científica nada tem a ver com a pós-modernidade em reduzir tudo ao campo da linguística ou tornar conhecimentos do senso comum em saber científico. A desconstrução tem como premissa o próprio pensamento cartesiano, no qual a dúvida deve guiar o homem. Na construção da Revolução Científica, podemos evidenciar dois tipos de processos históricos. A construção feita por intelectuais modernos e por historiadores a partir do século XIX. A construção feita por intelectuais modernos contribuiu para a formação de um preconceito para com o medievo. Ele começou a ser visto como um momento de atraso na história da humanidade. Então, intelectuais como, por exemplo, Diderot, Condorcet e Voltaire não pouparam esforços em criticar o período no qual a Igreja era a maior influência. A chamada Idade Média. O preconceito com os medievais fez surgir uma sensação de discrepância intelectual entre estes e os modernos. Os medievais foram vistos como um estorvo entre os gregos e romanos e os que buscaram, os modernos, sua racionalidade com a cultura clássica. Por isso, mais tarde, no século XIX, Jules Michelet vai chamar esse período de retomada da cultura clássica de renascimento, isso é, um renascimento da verdadeira cultura. Sem religião, seríamos um pouco mais felizes. A humanidade sempre esteve numa marcha em direção ao progresso, com exceção à Idade Média. É uma prova da divindade desses caracteres terem subsistido a tantos crimes. Ah, infame! Mas sabemos que essa constatação é bastante simplista, pois foi na Idade Média que se desenvolveram muitas tecnologias e inovações, tais como as universidades, a imprensa, o sistema rotativo trienal de plantação que possibilitou maior produção, os bancos e outros. Além do mais, tanto na modernidade quanto na antiguidade clássica houveram guerras, desigualdade social, fome e outros problemas que impossibilitam a afirmação de um período histórico ser mais evoluído que o outro. Na historiografia contemporânea, ainda encontramos textos que reproduzem esses mesmos estereótipos, como se houvessem grandes inventores que mudaram o rumo da humanidade. Jules Michelet, no século XIX, cria o termo Renascimento. Ele faz isso para diferenciar o tempo medieval da Idade Moderna, que busca renascer a cultura grega e romana. O conceito de revolução científica foi criado em 1939 por Alexandre Koyré, para designar o surgimento da ciência moderna. Recentemente, Marvin Perry, na sua obra Ascensão da Modernidade, caracteriza a revolução científica como uma ruptura entre o saber medieval e saber moderno, evidenciando os conhecimentos desenvolvidos por Copérnico, Galileu, Kepler e Newton. No entanto, os livros não foram os únicos meios de vincular tal pensamento. Vejamos a obra Isaac Newton, de William Blake, que foi pintada por volta de 1800. Vejamos a existência das trevas no fundo do quadro. Mas vejamos também que essas trevas podem ser iluminadas com a luz da razão, representada pelo olhar de Newton. Newton assume o papel de ser quem rompe com as trevas, mas essa tarefa é bastante árdua, pois pensar é doloroso. A razão nos tira de uma posição de conforto.
sendo injustificável a posição bizarra de Newton na pintura. Os livros didáticos também são materiais que contribuem para a reprodução dessa visão de revolução científica. Le livre érudique, bien qu'ils sont un savoir différent que le savoir académique, c'est-à-dire un savoir singulaire, un connaître singulaire, le savoir scolaire a influência acadêmica. Então, podemos concluir que a mesma historiografia tradicional que conceitua a revolução científica acaba por influenciar os livros didáticos, fazendo com que esta visão chegue nas escolas. Ao contrário dessa visão tradicional, John Henry defende uma história processual e contextual. Significa dizer que deve-se compreender o período da Revolução Científica com base no seu contexto, sem prejulgar o período pelo presente, ou tratá-lo apenas como uma continuidade. Para Henry, a palavra científica, com o uso que lhe atribuímos hoje, é do século XIX. Não existia ciência no tempo da Revolução Científica, mas sim filosofia natural. Galileu esforçou-se para reunir a cinemática a essa filosofia natural. Acabou por criar a nova ciência do movimento. Na tentativa de fundir a filosofia natural sobre as bases da geometria, Descartes pensou a sua filosofia mecânica. Já Newton baseava a sua filosofia natural na matemática. Contudo, uma das poucas coisas que a revolução científica tem de revolução é o fato de a filosofia natural ter se transformado durante o período, se tornando cada vez mais próxima do que entendemos por ciência. Contemporâneos de Galileu se recusaram a olhar no telescópio as suas descobertas. Assim também, muito antes, a chamada Revolução Copernicana demorou para ser aceita, e quando foi, não modificou em quase nada o pensamento corrente. Vejamos um exemplo mais específico, a questão da geometria analítica. A geometria analítica geralmente é atribuída como invenção de René Descartes. No entanto, antes mesmo da modernidade, Menaechmus da Grécia, Apolônios de Pérga da Grécia, Omar Khayyam da Pérsia e Marin Getaldi da República Ragusa, atualmente Croácia, já pensavam em cálculos relacionados a figuras geométricas, sendo que Descartes e outros intelectuais de sua época bebem dessas fontes. E mesmo no contexto de Descartes, há outros intelectuais que contribuem para o desenvolvimento da geometria. No livro A Geometria, um apêndice do Discurso do Método, publicado em 1637, o autor, em menos de 100 páginas, mostrou como a geometria poderia ser estudada por meio da álgebra. No entanto, Descartes não desenvolveu cálculos relacionados à geometria e nem criou o plano cartesiano, gráfico do eixo de x e y que leva seu nome. Quem desenvolveu os cálculos, como a equação de parábola, da elipse, da hipérbole, etc., foi Pierre Fermat. Fermat foi o primeiro em seu tempo a trabalhar com o plano cartesiano. No entanto, os gregos Apolônio e Hipparco já faziam isso. Na Grécia, ele não publicou nenhuma obra, mas as fórmulas desenvolvidas encontram-se em cartas mandadas para um amigo, Roberval, em 1636.
Talvez seja possível saber quem criou esses raciocínios por primeiro. E talvez nem seja necessário saber. O importante é perceber que no conhecimento científico não existe criação, mas sim desenvolvimento ou ressignificação.